Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de palestra na nossa Casa de Amor e Caridade, nosso irmão Euripides Passanufo. Hoje, para a nossa palestra de hoje, nós vamos ter o nosso irmão Altamiro Lima, do Centro Espírita Missionários da Luz. E para que nós vamos nos harmonizando com este ambiente que já vem preparado pela espiritualidade amiga, vamos elevar nossos pensamentos e eu os convido para me acompanharem na leitura de um capítulo do livro Vinha de Luz, ditado a Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Examinai. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Isso foi dito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. É razoável que ninguém peça ao próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco, trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é portador de convite à insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem a porta? A prudência aconselha a vigilância. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida, de caráter absoluto, na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos lhe colher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa da teoria. Sem feri-los, nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem verdadeiramente salvadora. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Então, rogando essa espiritualidade amiga, que derrame as melhores vibrações para que o nosso irmão possa desenvolver o tema que preparou para a noite de hoje. Nós pedimos a proteção do Mestre Jesus e o amparo de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. E assim, dando por aberta a primeira parte dos trabalhos dessa noite, a palavra do nosso irmão Altamiro. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva durante esses minutos do qual aqui nós vamos expor a sua mensagem. Os nossos agradecimentos em primeiro lugar a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a equipe espiritual que aqui se encontra junto de nós, trabalhadores, fiéis dessa casa de caridade, e ao convite carinhoso que sempre me fazem para estar aqui nessa casa. Eu costumo dizer que eu já tenho um pouquinho desta casa no meu coração, e já me familiarizei tão bem
com esses nossos irmãos, nosso irmão Gomes, a sua esposa, filhos, enfim, toda a sua equipe, que a gente é recebido carinhosamente. Uma recepção, um acolhimento que esta casa tem maravilhoso. Muito obrigado e que Deus o abençoe e conte sempre com o Altamir, que possa colaborar com vocês, com essa casa. Queridos irmãos, se aproxima o Natal. Estamos já vivenciando um momento que o clima, as vibrações, as sensações começam a se modificar, como se estivesse acelerando, né? E serenando o nosso íntimo. A gente já sente no ar uma outra vibração. Isto é comum quando a gente está se aproximando no mês de dezembro, principalmente no dia do Natal. E desde o princípio sempre foi assim. Essa espera que se deu antes da vinda do Mestre Jesus. Mas Jesus, esse Mestre divino, de amor e de bondade, sendo o fiel servidor de Deus, seu Filho amado, antes de ele vir entre nós, ele já era o Cristo. Ele já era esse Espírito de luz que sempre foi. Então, ele já recebeu de Deus a sua missão para que ele comandasse e que enviasse e que enviou junto com Deus nosso Pai outros missionários que antecederam a vinda dele, como Abraão, Moisés e tantos outros na história bíblica do Velho Testamento. Mas tudo já estava formado e comandado e administrado pela sua falange de espíritos elevados, no comando do próprio Cristo, da mesma forma que se deu a formação do nosso orbe, do nosso planeta Terra. Moisés, recebendo a sua missão divina, ele veio com a primeira revelação anunciada aqui entre nós, enfrentando as grandes dificuldades daquele povo rude que estava vivendo ao jugo do faraó, em completa escravidão e miséria. Esta foi a grande missão de Moisés, conduzindo aquele povo e mostrando que existia um Deus único, um Deus soberano, e que não existia vários deuses do qual era adorado. Mas aquele povo não compreendia, não entendia os ensinamentos do qual ele recebeu o Decálogo, que eram os 10 mandamentos das leis divinas. Ele teve e se fez necessário que ele adotasse uma lei civil, que era a lei mosaica, para que aquele povo entendesse e fosse mais
domesticado, digamos assim, entre aspas, no sentido educativo, ele teve que adotar leis muito severas para que aquele povo entendesse e respeitasse as suas normas. Da mesma forma como nós temos hoje ainda, né, meus irmãos? As nossas leis aqui, as leis civis. Ignoramos as leis divinas e somos submetidos a rigorosas leis, porque ainda não entendemos a verdadeira lei, que é a lei divina. Mais tarde, 1.300 anos, ou 1.500, não diz 1.500, diz 1.300 anos depois, é anunciado a vinda de Jesus. Esse preparativo, já desde a época de Moisés até o Cristo, já foi um preparo para vir a segunda revelação, anunciada já pelos anjos, pelos espíritos superiores, pelos profetas, que nada mais eram do que médios, que recebiam as informações divinas que vinha do plano superior, já no próprio comando do Cristo, para que ele viesse, que vinha o Messias, o Salvador da humanidade. E na data predita, esperava a humanidade que este Salvador seria o reinado dele, um reinado como um reinado de César, um reinado da Roma, que era através da força bruta, das leis civis, materiais, um guerreiro que ia libertar aquele povo também subjugado à escravidão, à miséria. Então esperavam este Messias. Talvez que ele viesse encarnar em um meio social, num palacete, num comando, como um grande rei. Mas foi ao contrário. Jesus se deu a sua encarnação em uma manjedoura simples e humilde, junto com os animais, sendo anunciado pelos anjos. E ali se fez presente Jesus. Porque Jesus não veio para um meio mais de riqueza, e sim de pobreza material, para demonstrar para nós a simplicidade das coisas, a humildade, o amor. Ali ele se fez presente numa simples manjedoura e sendo bafejado e aquecido pelos próprios animais. Este foi o primeiro ensinamento de Jesus para nós, para que não nos percamos na riqueza, no luxo, na vaidade, no orgulho, no egoísmo, na ambição, nos excessos das coisas. Devemos lutar para ter, mas ter a posse do necessário, sem nenhum excesso, para que não venha a nos causar graves problemas espirituais. Esse foi o trabalho já inicial de Jesus. Mas ele nos diz no capítulo 1, né? Não vim destruir a lei e dar complemento às leis divinas. Então Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhes o verdadeiro sentido
e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então ele veio trabalhar aquelas leis que já foram ditadas a Moisés pela espiritualidade superior, já no seu próprio comando. Então ele não veio destruir a lei divina, ele veio dar complemento. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina, os princípios para com Deus e para com o próximo. Então, em primeiro lugar, nós temos que ser obedientes a Deus. E através desse conhecimento ao próximo, aos nossos irmãos. Quanto à lei de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, né? Então ali ele fez toda a modificação, porque existia as leis mosaicas, que era aquela lei severa, aquele Deus vingativo, aquele Deus punitivo. Então isso ele tirou fora e mostrou que este Deus não era o Deus das leis mosaicas, e sim um Deus de amor, de justiça e de bondade. Que ele era a inteligência suprema e a causa primária de tudo. Esse é o nosso Deus. Esse Deus que não pune, esse Deus que não condena, esse Deus que ama todos nós que somos seus filhos amados. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E, acrescentando, aí está a lei toda e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas, tudo, e amar ao próximo como a si mesmo. Por isso que este convite de Jesus é sempre direcionado em primeiro lugar a Deus e depois a nós. Porque quando nós começamos a compreender quem é Deus e não quem é Deus, que nós vamos de encontro a Deus, que é esse ser superior, supremo, nós começamos a entender que nós somos seu filho amado. Porque tudo ele cria, tudo ele criou e continua criando. Tudo. Temos todo isto aqui que é matéria. E o homem pode dizer: eu fiz essa cadeira, eu fiz essa mesa. Mas antes dele manipular, isto já existia. Porque isso pertence a Deus, não pertence a nós. Então nós manipulamos, inclusive o nosso corpo físico, que não nos pertence, pertence a Deus, porque é a matéria que nós vamos deixar para que ela se transforme, porque nada se perde, tudo se transforma. Volta ao seu estado de origem do fluido cósmico universal, dando forma, dando vida a outros corpos materiais. E nós continuamos no nosso processo evolutivo no mundo espiritual. Então, meus irmãos, isto aqui é a lei divina, é o conhecimento, é o autoconhecimento que nós temos que procurar sempre em busca, essa busca interior. Porque se nós
não compreender Deus, não entender Deus na sua plenitude, nós também não nos conhecemos e não nos entendemos. Quando nós entendemos Deus, acreditamos, mas temos certeza. Porque acreditar, a gente acredita aqui, desacredita ali. Agora, ter essa certeza absoluta deste Pai soberanamente justo e bom, nós começamos a entender nós que somos seus filhos amados. Aí nós vamos começar a entender o irmão que está no teu lado, aquele transeunte que passa pela rua, aquele que pede um pão, um agasalho, aquele que sofre nos presídios, aqueles que têm ainda e são propensos às viciações do mundo. Enfim, todas as dificuldades, já começando pela nossa própria dificuldade que nós ainda temos conosco mesmo. E aí nós começamos a trabalhar em nós, amando aonde ele resumiu toda a passagem, todo o decálogo, todos os 10 mandamentos da sua lei em uma. A lei de justiça, de amor, de caridade. Por isso que ele coloca aqui para nós. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo seja cumprido, até o último iota. Quis dizer Jesus, ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral. Isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Então, a vinda de Jesus teve justamente esse objetivo, para que a humanidade compreendesse e se amasse, que a sua palavra ela se expandisse por toda a humanidade, por toda a terra, que falasse para aqueles ainda oprimidos, ignorantes. Por isso, quando ele falou do sermão da montanha, nas suas bem-aventuranças, né? Ele estava convidando para esse trabalho de amor. Bem-aventurados os aflitos, os sobrecarregados, os sequiosos que tinham sede de justiça, enfim, toda a sua passagem, aquele convite era para que nós, esses bem-aventurados, que são aqueles que enfrentam as dificuldades, as necessidades, as vicissitudes do dia a dia, mas de cabeça erguida, felizes, porque aquilo ali faz parte do nosso processo evolutivo, sem murmurar, sem reclamar, sem blasfemar, porque tudo isso é passageiro. Foi isso que ele nos ensinou, e que fosse divulgado para toda a humanidade. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela tivesse constituir privilégio de alguns homens, ou, ao menos, de um único povo? Sendo filho de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Deus não privilegia ninguém. Este aqui é bom, vai ficar ao meu lado. Aquele ali é mau, vai sofrer as consequências a vida eterna. Não tem mais recuperação. Não, esse não é Deus. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é esse Deus soberano, de amor e de bondade. Que Ele sabe, Ele entende
as nossas necessidades e a nossa fragilidade. Sabe que somos criaturas ainda aprendizes, somos espíritos infantis, recém-nascidos, podemos dizer assim, e que temos que cair muito e levantar muitas vezes. Para quando nós chegar na espiritualidade, ser acolhido e recebido, não para o julgamento, porque a nossa consciência é que faz o julgamento. As leis divinas estão escritas na consciência de cada um de nós. É a nossa consciência que é o juiz de nós mesmos. Então não tem lá alguém com caderninho na mão dizendo: seu José ou Dona Maria, né? Você vai para uma região de sofrimento porque você pecou. Não, é a nossa consciência que nos conduz. É o nosso campo vibratório é que nós automaticamente nos colocamos na posição do Costa. Por isso que tem muita gente que diz: eu vivo uma vida que é um inferno, dentro da minha casa, no meu trabalho, no dia a dia, é um sofrimento. Mas se nós alimentar este pensamento e não fazer esse trabalho íntimo dentro de cada um de nós, nós realmente, quando desencarnar, nós vamos para essa região do qual nós já alimentamos aqui. E não foi isso que Jesus disse para nós. Bem-aventurado os aflitos. Então nós temos que fazer por nós mesmos para merecer aquilo que Deus reserva para nós. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exemplo a autoridade a sua palavra. Ele tinha autoridade para falar, né? E exemplificar, porque ele exemplificava, ensinava pelo seu exemplo e pelas palavras, porque ele era um espírito e é um espírito de luz, um espírito elevado, o ser mais perfeito que viveu aqui entre nós naquele curto período, para nos ensinar, para nos conduzir no caminho do bem, da felicidade. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, a vinda dele. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão. Então essa autoridade, né, já era própria de um ser iluminado como ele era. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Então, isto é que ele chamava a atenção. Este era o objetivo de Jesus. Entretanto, não disse tudo, limitou-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos simples, implícitos,
Por isso que ele falava através de parábolas, porque nós podemos nos colocar, nós, há 2000 anos, nós não estávamos preparados ainda para entender a sua sabedoria, a sua plenitude. Por isso que ele se limitou. E foi aí que ele disse que rogaria ao Pai para que ele enviasse um outro Consolador, para que fosse o Consolador prometido, anunciado por ele próprio, que viesse esclarecer tudo o que ele tinha dito e muito mais, esperando que esta evolução se fizesse na humanidade. E em 1857 se dá a terceira revelação anunciada pelo próprio Cristo, que nós temos hoje, a doutrina espírita. A doutrina dos espíritos, no comando do próprio Cristo, trazendo todos os ensinamentos que ele havera ensinado. Por isso que ele diz que se limitou a muitos pontos que a humanidade ainda não estava preparada para entender, compreender. Então aqui nós nos encontramos, meus irmãos, com essa bênção que Deus oferece a nós, a terceira revelação, para nos mostrar o caminho reto, entender quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, qual a razão da nossa existência, das nossas dores, dos nossos conflitos, das nossas enfermidades físicas, materiais e também as nossas problemáticas psicológicas, porque são doenças da alma, que nós trouxemos de outras reencarnações, de outras vidas e até mesmo desta, que nós fizemos as coisas às vezes indevidamente, errada pela falta do conhecimento. Então Jesus já desde aquela época nos convida a essa reflexão íntima, essa autoanálise de nós mesmos, para ir de encontro a Deus, o nosso Pai, para saber justamente aquilo que somos e para onde vamos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza, de conhecimento e de evolução em todas as áreas. Por isso que se fez necessário desenvolver mais o campo intelectual do que o moral. Porque quando nós adquirimos esse campo intelectual, nós temos condições de refletir, de estudar, de ir em busca. Por isso a doutrina espírita ela tem esse tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Então, este convite é para que nós, através do campo filosófico, nós questionamos, em primeiro lugar, a nós mesmos, para esse autoconhecimento de nós mesmos, essa busca interior de nós mesmos, porque aí nós vamos de encontro a Deus e, consequentemente, ao nosso próximo, e vamos compreender melhor a razão da vida material. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias,
Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Por isso, repito, o intelectual avançou mais. Mesmo assim, nós temos o intelectual, mas nos perdemos e fizemos mau uso. E aí criamos grandes conflitos. Hoje nós temos o quê? Equipamentos dessa ordem. Jesus tinha? Na época? Não, né? Jesus não tinha uma casa dessa bonita como nós temos. Não tinha. Ele pregava onde? Na beira do mar, debaixo de uma árvore, nas ruas, né? É ali que Jesus, na casa simples e humilde de Pedro, aonde ele fazia e fez e ensinou o primeiro evangelho no lar. Ali ele ensinava aquele povo rude, ignorante no sentido do conhecimento total das coisas, ali se fazia Jesus. Hoje nós temos tudo nas mãos, temos aparelhos sofisticados, mas fazendo mau uso, né? Uso crítico, comentário, fanatismo, fake news, né? Provocando distorções da realidade da vida, buscando coisas indevidas para nos trazer mais dores, mais sofrimento, por causa que a nossa conduta moral ainda está muito cá embaixo, né? Então ficamos o intelectual lá em cima e o moral. Quando nós chegar neste ponto de conciliar o moral com o intelectual, aí sim, aí nós vamos entender aquilo que Jesus diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A lei de amor, de justiça e de caridade. Porque ninguém vai fazer mau uso daquilo que está em nossas mãos, pelos nossos méritos, da conquista que nós tivemos até aqui, o Espírito eterno que somos todos nós. Por isso, meus queridos irmãos, devemos pensar e analisar essa figura abençoada nesses dias que nós estamos nos aproximando da noite de Natal, do dia de Natal, da ceia do Natal, e que temos que pensar e analisar profundamente que naquele dia é um dia de reconciliação, é um dia de perdão, é um dia do qual nós reunimos a nossa família em casa, naquela ceia, mas que ela seja de harmonia e de muita paz, de muita oração. A troca do presente, do abraço, tudo isso é importante. Aquela mesa farta, mas nada em excesso. Mas não é o presente material que Jesus espera de nós, é o presente espiritual. O que é que nós fizemos durante todo este ano para, neste dia, oferecer a Jesus? Que tipo de presente que nós estamos ofertando ao Mestre Jesus? E que na noite de Natal, assim como todo o mês de dezembro, como todos os dias, nós devemos fazer uma autoanálise daquele transeunte que passa sem um teto, sem uma família, sem um agasalho, aquele nosso irmão que sofre nos hospitais, aquele nosso irmão que se encontra nos presídios, aqueles nossos irmãos que muitos ficaram abandonados nos asilos, sem a presença dos seus familiares.
aqueles nossos irmãos que ainda têm pensamentos suicidas, homicidas, aqueles que se encontram nas viciações do mundo. É esses irmãos que nós temos que elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e orar por eles, pelo menos orar por eles, orar pela paz no mundo, pela paz dentro do nosso lar, reunir em torno de uma mesa para fazer o evangelho no lar. E isto é fundamental, meus irmãos. É isso que Jesus espera de nós, nos preparando para o próximo ano, mas que sejamos diferentes, mudar as nossas condutas, os nossos atos, os nossos pensamentos contrários à caridade. É isso que Jesus espera de nós. Aqui está a mensagem da noite de hoje, que não é do Altamiro, é a mensagem de Jesus que está dentro do seu Evangelho. Não vim destruir a lei, mas sim dar complemento, né? E esse convite: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está a lei de justiça, de amor e de caridade. Desejo a todos um Feliz Natal e um ano de muita paz, de muita luz, dentro do lar e do coração de cada um de nós. Que Deus o abençoe. Feliz Natal. Muito obrigado. Muito obrigada, irmão Altamiro, pela sua prontidão nos trazer essas importantes reflexões, que possa retornar em muitas outras ocasiões e que possas levar o nosso abraço carinhoso aos nossos irmãos missionários da luz. Muito obrigado. Então, encerrando a primeira parte do trabalho dessa noite, vamos agradecer a este Pai Maior por essa importante oportunidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal que assim seja.